Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Eu estou meio sem jeito, porque eu não sou muito de fazer esse tipo de evento. Os amigos que me convenceram que precisava, que já tinha um bocado de coisa que tinha de ser dito e tal, mas mas eles tiveram um trabalho duro. Então eu tenho de agradecer os Carlos, o Carlos de lá e o Carlos de lá. Eles, grande parte de tudo isso aqui só aconteceu por insistência deles mesmo. Então eu quero agradecer de coração, muito obrigado. E vamos orar então. Oremos. Em nome do Filho, ó Pai, nós entramos na Tua presença e rogamos, Trindade Augusta, que nos visites nesse dia. Que o Senhor comunique a Tua vontade, a Tua palavra, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor se apodere dos nossos sentimentos, que o Senhor fale profundamente a nossa razão. Ó Senhor, glorifica o Teu nome, exalta o nome de Cristo Jesus. É tudo que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nosso tema é a graça. E tá dando para ver bem? A luz não atrapalha? Não? Nosso tema é a graça, e a graça é a doutrina básica da fé cristã reformada. E nós temos trabalhado bastante com isso. O Senhor tem nos dado a graça de pensar bastante sobre esse tema, porque esse é um tema muito caro para a igreja, muito caro para a história da fé cristã, e é um tema nevrálgico e absolutamente central na vida cristã. Por isso nós estamos começando essa série de palestras e tudo com esse tema, porque nós entendemos que desse tema deriva tudo mais. Ou seja, quando a gente não entende a graça, todas as outras ações cristãs ficam a dever. Porque a graça é a base de todo e qualquer movimento cristão. Todo e qualquer movimento dos filhos de Deus. Lamentavelmente, nesses dias que vivemos, a graça tem sido tratada de uma forma que nós temos entendido, não está exatamente como as Escrituras parecem nos ensinar. Nós vamos compartilhar com vocês sobre isso, vamos conversar. E outra coisa que vocês vão perceber enquanto a gente fala é que eu vou usar a palavra graça poucas vezes. Por quê? Porque há um risco de tudo se tornar um ídolo. Lá no Velho Testamento, quando o Senhor, certa feita, corrigiu o seu povo, ele liberou serpentes que então mordiam e matavam aqueles que estavam em rebelião. Mas ele abriu espaço para uma escapatória. E era o seguinte, ele mandou que uma serpente de metal fosse esculpida e que colocada num mastro, e aí todos aqueles que fossem atingidos por quaisquer das víboras, bastava que eles olhassem para a serpente e eles seriam curados. Então eles tinham de olhar para a serpente crendo que aquela serpente que os havia mordido já estava morta. E como aquela serpente que os havia mordido já estava morta, o veneno não tinha mais efeito.
Então aquilo era uma ilusão, porque a verdade era o que estava no mastro de metal. E assim aconteceu. Todos os que creram, todos os que olharam para a serpente levantada no deserto, foram curados. O veneno da víbora não surtiu efeito. Mas com o passar do tempo, reformadores da fé judaica tiveram de destruir aquele mastro e aquela serpente, porque ela tinha deixado de significar um símbolo da graça de Deus e tinha se tornado um ídolo. Aí as pessoas já oravam para aquela serpente, já a tinham como se fosse a imagem de um Deus. E aí eles tiveram de derrubá-la, apesar dela ter sido levantada pelo próprio Deus. Eu percebo que às vezes a graça tem sido tratada assim. Primeiro, o pessoal, a gente parece que está caindo na tentação de dar uma personalidade para a graça, como se a graça fosse um outro Deus. Inclusive o Deus bonzinho, o Deus que aconchega, o Deus que entende tudo, o Deus que é bastante bonachão e está tranquilo com tudo que está acontecendo e não se importa e tal. E aí estão transformando, algumas pessoas estão caindo na tentação de transformar a graça na quarta pessoa da Trindade. O que é impossível, uma vez que é Trindade. Então não pode haver uma quarta pessoa. Então, e aí, por isso que vocês vão perceber que eu não vou usar a palavra graça e vou usar uma outra conotação para dizer a mesma coisa, justamente para chamar-lhes atenção para o fato de que a graça não é um ente, não é uma entidade. A graça é uma disposição no coração de Deus. E aí, então é outra coisa. Bom, o Paulo começou dizendo que pela graça somos salvos. Então, se nós quisermos saber o que é a graça, nós precisamos entender por que precisamos ser salvos. Eu estou trabalhando com a perspectiva de que quanto mais a gente souber sobre a extensão da nossa queda, mais a gente vai compreender a extensão da graça, o significado e a importância dela. Como ela é essencial e como se Deus não tivesse essa disposição, nada, absolutamente nada seria possível. Então, para entender a graça, primeiro é preciso entender a queda, entender o que foi que aconteceu conosco e por que é que nós precisamos ser salvos. E para entender a queda, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos e irmãs é para esse raciocínio que a gente pode abstrair do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse em Atos 17, 28, que é em Deus que nós vivemos e nos movemos e existimos. Ou seja, Deus é o nosso lugar de habitação, é o nosso lugar de existência. Tudo que existe, existe em Deus. Portanto, não há nada fora de Deus. Mas o mesmo Paulo disse que todos se extraviaram de Deus. Lá em Romanos 3, 12a. Ora, se Deus é o lugar da existência, é onde a gente vive, onde a gente se move, onde a gente existe, e a gente se extraviou dele, rompeu com ele, o que deveria ter acontecido? Teríamos de deixar de existir. Então, imaginemos que esse aparelho de tecnologia aqui extraordinária representasse todos nós.